abençoe nessa aula de hoje, Senhor. Agora esta chamada está sendo gravada. Que o Senhor, Pai, possa estar falando aos nossos corações, ensinando a Sua palavra, e o Seu Espírito possa nos lembrar de tudo aquilo que o Senhor tem ensinado já para nós em outras aulas, para que a gente dê continuidade a esse assunto que é tão importante, Pai, nos dias atuais, onde tem tanto engano, tanta coisa errada, que nós possamos, Pai, aprender a verdade da Tua palavra. Abençoe todos que estão aqui hoje e os que estão, Pai, de longe nos assistindo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, gente. Então, nós vamos estar revisando a parte da grande tribulação. A gente viu aquele mapa, aquele esboço que eu fiz no formato de mapa, que a grande tribulação ela começa depois do arrebatamento, para os pré-tribulacionistas, né? Nós sabemos que tem outras linhas de pensamento que fala que todos os crentes vão passar pela grande tribulação e que, inclusive, tem alguns que acham que nós já estamos na grande tribulação, né? Eles talvez não viu o que a Bíblia fala sobre a grande tribulação, porque é certo que tem alguns países que estão vivendo coisas terríveis, né, difíceis, mas nada se compara ao que a Bíblia fala sobre a grande tribulação. Então, os pós-tribulacionistas, que são aqueles irmãos que acreditam que nós vamos viver a grande tribulação e que Cristo já vai voltar e começar o milênio. Então, agora, o que a gente vê na Bíblia, nas Escrituras, é que vai haver um arrebatamento, isso aí está lá no capítulo 4 do livro de, vamos ver aqui se vocês lembram, aqui, capítulo 4 de Tessalonicenses, fala sobre o arrebatamento, fala que vai ser assim, um abrir e fechar de olhos, e que os que estão mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, e nós que estivermos vivos, vamos encontrar o Senhor nos ares. Então, lembra que a gente aprendeu sobre os dois aspectos da vinda de Cristo. O primeiro é que ele vem buscar a sua noiva, buscar a sua igreja, e depois da grande tribulação, que é o que a gente vê várias passagens bíblicas, porque não importa a nossa opinião, o que importa é o que a Bíblia fala. Então, a Bíblia fala sobre o arrebatamento, então não dá para ignorar que haverá um arrebatamento, é como se Cristo estivesse guardando a sua noiva lá nesses 7 anos, porque vai haver um período de grande sofrimento aqui na Terra, e depois Cristo volta, no segundo aspecto da vinda daquele, daí ele vem, ele põe o pé na terra. A primeira vinda, ele vai nós vamos encontrar o Senhor nos ares. Mas na segunda vinda, Cristo vem e coloca o pé dele no Monte das Oliveiras, e ele vai terminar a grande tribulação, vencendo a batalha do Armagedon, e dando início ao reino milenar dele, como a gente viu na estátua do Nabucodonosor, né? E lá é onde a grande pedra rola, sem ajuda de mão humana, bate no pé da estátua, porque nós estamos vivendo já o período final, né? Dos reinos já se foram, aqueles reinos antigos. Mas a gente ainda vive o último, o pé da estátua, mas quando Cristo vem, ele bate na estátua e ele esmiuça o ouro, a prata, o bronze, e aquela pedra se torna grande, que é o milênio. Se torna grande, a pedra se torna grande e enche todo o mundo, que ele vai reinar por 1000 anos com a gente, tá bom? Mas a gente vai ver ali, Daniel vai colocar o slide, eu quero ver se hoje eu enxergo daqui, e a última aula eu estava com dificuldade, vocês viram, né? A letra é tão pequena, se eu enxergar daqui...
Eu não quero ficar de costa para os irmãos aqui, mas eu acho que dá para mim ver. Vamos ver. Você vê no capítulo 1 do livro de Apocalipse, fala de Cristo, né? Fala, é uma apresentação da carta, é Deus fazendo promessa para quem lê e estuda o livro de Apocalipse. Eu acho que o pessoal não está muito interessado, né? Porque a Bíblia fala que felizes aqueles que lê e ouvem a profecia desse livro, né? Porque o fim está próximo. Então, eu vejo que as pessoas não estão acreditando muito, né, nas coisas que Jesus falou que iam de acontecer. Foi o último sermão que ele fez com seus discípulos, e depois ele foi crucificado, e depois ele mandou que a sua igreja dasse o mundo, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, né? Ele falou, e ele foi subindo. E os anjos disseram, não fica aí admirado, porque ele vai voltar do mesmo jeito que ele subiu. Inclusive, quando ele voltar depois da grande tribulação, ele vai voltar no mesmo lugar que é lá no Monte das Oliveiras. Está no livro de Zacarias, isso daí. Jesus volta no Monte das Oliveiras, e naquele dia, se não me engano, é o 9, Daniel achar lá para mim, Zacarias. Você sabe que os profetas menores traz muita profecia sobre a volta de Cristo. Eu acho, ver se é no 14. Eu acho que é o 14, né? Zacarias 14, 4 diz assim, ó. E naquele dia estarão os seus pés, os pés de quem? Os pés de Cristo, sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. Lembra quando Moisés dividiu as águas para salvar os israelitas da perseguição dos egípcios? Vai acontecer algo parecido, porque o Monte das Oliveiras vai fender no meio para os judeus, para os israelitas passarem, porque todas as nações vão estar cercando Israel para a batalha do Armagedon. Tá? Então, a Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente, para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte e metade para o sul. E fugireis, ele está falando com o povo de Israel, e fugireis pelo vale dos meus montes, o vale que vai surgir. Pois os vales dos meus montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugireis diante de um terremoto nos dias de Uzia, rei de Judá, tá? E aí eu quero ver um outro versículo, ainda nessa... Quando eles reconhecem, Daniel, eu quero ler o versículo quando Israel, ele reconhece Jesus. Então, nesse dia que Jesus para lá no Monte das Oliveiras, coloca os pés no Monte das Oliveiras, os judeus vão reconhecer. Vocês lembram a história de José? Quando José se deu a conhecer pelos irmãos dele? Era incrível que aqueles irmãos, fazia anos que ele tinha vendido o José para o Egito, e eles não estavam nem lembrando, talvez de vez em quando vinha uma lembrança na mente deles, mas na mente deles José já não existia mais. Só que naquele dia que eles foram buscar comida, e o dia que José se deu a conhecer a eles, José fez com que eles conhecessem. Então foi um dia de pranto, de reconhecimento, de perdão, foi uma coisa incrível. Então, sempre a história de José tem muitas coisas parecidas, né? A gente vê que tem muitas coisas parecidas com o que aconteceu com Jesus, né? A gente chama isso de cristologia, né?
quando tem coisas que aconteceu no passado e era mostrando o que ia acontecer com Jesus. Um dia nós vamos ter uma aula de cristologia. Então, o José se deu a conhecer aos irmãos dele. Aqui no Monte das Oliveiras, Jesus vai se dar a conhecer aos seus irmãos. E eles vão perguntar que feridas são essas nas suas mãos e que feridas são essas nos seus pés. E Jesus vai falar, são feridas que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Então, já pensou? O que Jesus deu naquela hora que os israelitas vai cair e falar, esse era o nosso Salvador que nós desprezamos, vai ser um acontecimento como foi lá com José e os seus irmãos, né? Penso eu. Mas aí, a gente vê aqui, por que eu falei isso? Porque isso vai acontecer no final da grande tribulação, depois desses 7 anos de grande tribulação, tá? Aí esse versículo que está ali, por que ele está ali? Porque a gente vê no capítulo 1, Cristo está no meio das igrejas, né, dos castiçais. Depois, no 2 e 3, a gente vê carta às igrejas da Ásia, as 7 igrejas. Para cada igreja, Jesus manda alguma coisa ali, uma admoestação, ele manda uma promessa e, às vezes, uma repreensão. Acho que só 2 se livrou da repreensão. E uma delas, que eu penso assim, esse é o modelo da noiva de Cristo, daquele que ele quer que, como ele quer que seja a noiva dele. É a igreja de Filadélfia, e ele faz uma promessa interessante, ele fala assim, olha, porque você guardou a minha palavra e não negou o meu nome, eu te guardarei da grande tribulação que há de vir sobre a terra para assolar os homens. Então, quer dizer que a promessa que ele fez para quem guarda a palavra dele, o que é guardar a palavra dele? Além de aprender, obedecer, é ensinar também a palavra dele, né? E não negar o nome dele, quer dizer, falar dele, falar de Jesus, não deturpar a palavra dele e falar de Jesus. Duas qualidades que a noiva de Cristo deve ter. Que é não negar o nome dele jamais, né? Não temer que há de vir, ser firme e guardar a palavra dele sem adulterar a sua palavra. Então, ele manda carta a essas igrejas. E aí, é interessante, que eu quero mostrar para vocês, a visão pré-tribulacionista, é porque a Bíblia, no livro de Apocalipse, primeiro parece Cristo fala para as igrejas, depois não aparece mais igreja. Não fala mais de igreja no livro de Apocalipse. Pode procurar lá. Só fala aí, esse versículo que está aí na tela. Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Aí João já está falando lá do céu. Até agora, ele vê Cristo andando no meio das igrejas, admoestando, dando promessas, e falando, de repente, ele fala, depois dessas coisas. Que coisa? O tempo da igreja. Lembra que a gente viu lá nos 70 semanas de Daniel? Se o Daniel, por acaso, tiver aquele gráfico, eu vou explicar para vocês aquele gráfico que para a cruz de Cristo ali, onde Cristo foi crucificado, aí tem um período, falta até isso, olha lá. Então, quando a primeira é a cruz ali, né? Aquela cruz mostra quando Cristo foi sacrificado, pagou o pecado da humanidade e entrou o período da graça. O período que a igreja está aqui na terra para pregar o evangelho, para fazer o trabalho que Cristo deixou, tá? Então chama tempo da igreja, o tempo da graça. Isso aí é até o capítulo 1 e 2 do livro de Apocalipse. Cristo está andando, ele foi crucificado, mas ele ressuscitou ao 3º dia, ficou por aqui 40 dias, depois ele voltou para o céu e enviou seu Espírito Santo. Para quê? Para ajudar a igreja a continuar a obra dele. Então, esse período aqui
daquela cruzinha até a primeira flechinha, o período da graça, é o período que a igreja foi ordenada por Cristo a continuar o trabalho dele, pregando o evangelho, ensinando. Por quê? Porque haverá um dia, ora, a primeira flechinha subindo ali, ó, o dia do arrebatamento, que é quando fala esse versículo que nós acabamos de ler, mas não muda ainda não, Daniel. Deixa lá. No Apocalipse, vocês devem estar com a Bíblia de vocês aí, né? Então, você pode ver, vocês começam a marcar na Bíblia de vocês que o capítulo 1 e o capítulo 2, o capítulo 1 fala sobre Cristo, descreve Cristo, né, glorificado. No capítulo 2 e 3, nós estamos nessa, entre a cruz e a primeira flechinha que sobe. A gente vê só esse pedacinho, já passou 2026 anos. Pois é, esse pedacinho está no capítulo 2 e 3 do livro de Apocalipse, é o tempo das igrejas. Cristo andando no meio das igrejas. E lá no capítulo 4, você pode escrever na tua Bíblia, fazer anotação. No capítulo 4, versículo 1, fala depois dessas coisas. Que coisas? As que nós acabamos de ver no capítulo 1, 2 e 3, que são o tempo da igreja. É por isso que eu não acredito que a igreja vai passar nós vamos passar tribulações. Isso aí vocês podem esperar que quanto mais aproxima a volta de Cristo, nós vamos, a Bíblia fala que as dores de parto, pelo que a gente vê, nós estamos vivendo as dores de parto, e ouvireis de guerras, e rumores de guerras, e pestilência, e morte, e perseguição que a gente vê em vários países, nós não estamos vivendo isso aqui, e às vezes a gente pensa, não, está tranquilo, mas se você for ver, guerras que são declaradas, assim, povo guerreando, tem mais de 100 e poucas guerras pequenas, mas nós temos duas guerras que ainda grandes, que ainda está em andamento. Então, a gente vai ouvir de guerra, de rumores de guerra nesse tempo, chamado dores de parto, que é o tempo que nós estamos agora. Aí, por isso que eu acredito que nós não vamos passar a grande tribulação, mas nós vamos passar, sim, por várias tribulações e provações, que é as dores de parto. A igreja vai passar as dores de parto. Porque aqui fala que depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvia falar comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas vão acontecer. Dessas o quê? Da igreja. Então, João estava lá, exilado na ilha de Patmos, e ele viu a igreja, e depois Jesus fala, sobe aqui, João, que agora eu vou mostrar para você as coisas que depois do que eu acabei de mostrar para você, que é a igreja, vão acontecer. E aí, do capítulo 4 em diante, o que você vai ver? Você vai ver a coisa arrochar mesmo, porque eles vão quebrando os selos, né? A gente vai ver os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças, e cada uma dessas coisas é uma medida do julgamento da terra, é uma porção da ira de Deus derramada sobre a terra. Entendeu? E eu acredito que aqui, igual eu falei na última aula, exemplo do casamento judeu, eu acho que Cristo vem em busca da sua noiva, né? Que está andando na verdade, que ele falou que ele quer encontrar sem mácula, sem mancha, né? Sem ruga, mas ele quer encontrar ela bonita, e isso aí no sentido espiritual. Deus quer nos encontrar servindo a Ele, servindo bem, servindo com alegria e com verdade, porque nós vamos viver um tempo do engano. Então, ele quer encontrar a noiva dele assim. Então, ele retira a noiva dele daqui, e aí ele vai tratar com o judeu, porque a grande tribulação, se você for ler no livro de Daniel, nas profecias de Daniel, a grande tribulação, na verdade, é para tratar com os judeus, porque eles rejeitaram Cristo, e agora, lembra que eu falei das 70 semanas,
Acho que eu já falei para o pessoal do online, falei para vocês, que as 70 semanas parou na 69, ficou faltando uma semana. E justamente essa última semana, que é uma semana é 7 dias, né? Mas vão ser semanas de anos, vão ser 7 anos da grande tribulação. É como se o relógio escatológico tivesse parado ali na cruz de Cristo, quando Cristo foi crucificado, para que esse tempo seja o período da graça, onde todo mundo vai estar pregando o evangelho, trabalhando, que Deus, que Jesus falou que ele quer encontrar todo mundo trabalhando e servindo. Aí, quando ele volta, é como se o relógio, quando a primeira flecha vem subindo, é como se o relógio escatológico disparasse novamente para encerrar a última semana de Daniel, que vão formar as 70 semanas. E essas 70 semanas era para quê? A Bíblia fala no livro de Daniel, se você quiser olhar depois, fala que é para por fim a transgressão, ungir o santo dos santos, que é Jesus. São 7 coisas, sempre na Bíblia tem 7 coisas, né? Que é interessante. Por fim na iniquidade. Gente, eu não lembro todos eles, não, mas eu sei que se você ir lá no capítulo 8, acho que é 8 de Daniel, você vai encontrar. Você tem aí? Tá aí, né? Está falando o que é as coisas que vai ser. Isso mesmo. Então, as 70 semanas é para tratar com Israel. A última semana ficou faltando. Por quê? Porque o arrebatamento acontece e aí vai começar a rodar o relógio escatológico para terminar as 70 semanas. E aí, depois das 70 semanas, acaba a grande tribulação, com a guerra do Armagedon, quando Cristo volta lá no monte. Aí Jesus não vai encontrar nós nos ares, né? Não vai ser por os pés em Jerusalém. Ali, ó, tá vendo o gráfico? Ó? Essa primeira, a flecha subindo, a flecha descendo, é a batalha do Armagedon. Aí Cristo vem já com a esposa, porque subiu a noiva, teve casamento, as bodas do cordeiro, volta com os cristãos, e ali fala, ó, a grande tribulação está antes da flechinha. Aí Cristo volta, né? E aí fala um pouco da grande tribulação aqui, que nos primeiros 3 anos e meio, o Israel faz um acordo de paz, e ele acha que o anticristo, né, na quebra do primeiro selo, a Bíblia fala que sai um cavalo branco. Esse cavaleiro do cavalo branco, ele quer se passar por Cristo, mas ele é o anticristo. Todo mundo vai acreditar que ele é Cristo, porque ele vem parecido com Cristo, porque o diabo, ele gosta de imitar as obras de Cristo, e ele sabe imitar com grande poder, inclusive fazer sinais, e a Bíblia fala que os ministros parecem ministros de justiça, por isso que já tem o engano, já está desde aquele tempo, e agora está aumentando mais a enganação, né? Por quê? Porque os ministros, aqueles que são usados pelo Satanás, eles também são parecidos com a verdade. Então, a coisa mais difícil é o engano, porque o engano é muito parecido. Ninguém vai tentar enganar você com uma coisa tão diferente, né? Ninguém vai fazer uma nota de 100 falsa e assim, bem, esquece de pôr atrás aquele papel sulfite grosso, né? Aí você já vai falar, não, você imprimiu, para com isso. Eles vão fazer o mais parecido com a verdade, com a verdadeira. Então, por isso que o engano é uma coisa que a gente tem que estar sempre bem preparado. Então, no capítulo 4, a gente vê que vai começar uma tribulação. Então, quando Israel vê que não é verdade aquele lá, depois de 3 anos e meio, Israel acorda. Como que ele acorda? Porque o anticristo vai fazer uma imagem dele lá dentro do templo que vai ser reconstruído,
E aí eles vão cair em si que aquilo lá não é o Messias, porque o Messias jamais faria uma imagem que vai contra o que está escrito no Antigo Testamento: não fará as imagens de escultura, nem adorará. E no livro de Daniel fala que ele não só vai fazer uma imagem dele, mas essa imagem vai ter o poder de falar, né? Parece até um robô, não parece? E essa imagem vai ter o poder de falar, essa imagem, ele quer que todo mundo adore essa imagem dele. E aí, nesse momento, o pacto é quebrado e a perseguição de amigo de Israel, ele vai virar inimigo e ele vai começar a perseguir Israel. Todas as nações da terra vão se reunir contra Israel. E nesse período vai haver salvação ainda, porque muita gente que ouviu o evangelho não se decidiu antes de Cristo voltar, vão se arrepender, vão aceitar, mas muitos vão receber a marca da besta, marca do anticristo, e vão ser condenados, porque quem receber a marca não tem mais como voltar atrás. Então, a nossa função agora é pregar a palavra de Deus, porque se a pessoa não aceitar Jesus agora, ela vai ficar sabendo de todas essas coisas. E lá, quando ela estiver diante dessa situação, vendo um monte de gente desaparecendo, você já imaginou o que vai ser isso? Na internet, na televisão, plantão da Globo, né? Vai ser uma coisa terrível, né? Então, na grande tribulação, aí depois que acaba a grande tribulação, né, que vai acabar a grande tribulação, depois de todas essas coisas que acontecer, vem o milênio. O que é o milênio? Aquele mil anos, literal. Sabe por que eu falo que é literal? Porque tem amilenialista, pessoas que não acreditam que o milênio é literal. Eles acreditam que o reino de Deus já foi instituído desde que Cristo veio, mas não é verdade, porque Isaías fala do milênio, em vários livros dos profetas, no Isaías fala que uma criança de polo vai sentar junto com a cobra, vai pôr a mão lá onde está a cova da cobra, e a cobra não vai fazer mal. Vai voltar à terra, se a terra fosse redimida, né, também, e voltasse os animais ferozes, não vão ser mais ferozes. Tem um monte de coisa falando sobre esse período, que que Jesus vai transformar os instrumentos de guerra em instrumento de trabalho, e o povo vai trabalhar, vai ter alegria, vai ter fartura, e nós vamos estar reinando com Cristo, nós com corpos glorificados, mas vão ter gente que vão sobreviver à grande tribulação e vão ter corpos naturais. Por que eu sei disso? Porque vai nascer criança. Caso contrário, não ia falar que cria uma criancinha de peito, vai brincar com a serpente e ela não vai fazer mal nenhum para ela. Porque a terra vai encher do conhecimento de Deus, igual as águas cobrem o mar. Já pensou? Que período incrível. A Lídia levantou. Eu quero ouvir a Lídia. Fala aí, Lídia. Então, professora, quando a senhora falou ainda agora sobre alguma dúvida que nós tivemos assim da aula anterior, o que veio logo na minha cabeça foi aquela sexta aula do dia 20 de setembro, que foi dada justamente pelo pastor Gilberto, se eu não estou enganada. E ele falou muito sobre o milênio, né? Então, eu ia deixar para uma futura oportunidade. Porém, a senhora já está reforçando aquilo que me deixou em dúvida naquele dia, porque a senhora lembra dessa aula que o pastor... Foi o pastor Gilberto, né, que deu? É o pastor... Não. Adilson. Edilson. Que deu essa aula, não foi? E aí ficou realmente essa dúvida, porque muitos não entendem, né, de forma literal. Muitos não entendem. Então, a partir do momento que a gente começa a entender
né? Nós precisamos entender o quê? Justamente as escrituras, né? As santas escrituras, de forma, né, que venhamos entender de fato o que é essa trindade do mal, né, que está acontecendo. Ainda agora há pouco mesmo a senhora falou sobre a guerra, né? Muitos dizem, que pena que eu ainda escuto alguém dizer assim, mas a guerra é para lá. Eu não entendo por que a guerra, e nem procura saber, né? Nem procura entender ou saber como é, por que está acontecendo, qual a procedência, de onde veio, até onde vai chegar, e como nós aqui estamos, de certa forma, ficando à mercê cada vez mais disso. E está tão próximo da gente, mas para que realmente possamos entender isso, temos que ler, temos que saber como foi que aconteceu. Exemplo maior é esse que a senhora deu, né, da guerra, sobre a faixa de Gaza, né, Sim. com Israel, tomar aquele pedacinho de terra, porque os muçulmanos já comandando, né, em maior parte. Então, tudo isso a gente tem que se fazer entender. E só vai entender se realmente ler. E tá aí, a senhora acabou de citar os 2 capítulos. Mas às vezes a pessoa lê por ler, não entende. Era isso, a senhora já tirou minha dúvida daquela aula, da 6ª aula aí desse curso, que aconteceu em setembro, dia 9, dia 20, foi dia 20. Tá bom, já falei, senão eu vou falar muito, a senhora sabe. Mas me deu oportunidade. Que bom, Lídia. Que bom que você agora tirou a sua dúvida, né? Então, a Lídia mora lá do outro lado do Brasil. Como que chama a sua cidade, Lídia? Igarapé-Açu. Igarapé-Açu, e a Catiele também, né? De Igarapé-Açu, Catiele. Sim, nós somos vizinhas. Elas são vizinhas, elas moram isso aí, é no Pará. Sim. Nós estamos num extremo, vocês estão no outro. Mas nós estamos unidos pela palavra do Senhor. Sim, Verdade. No dia do arrebatamento, eu acho que vai ser. Eu sempre falo aqui que o legal mesmo é que eu tenho certeza, eu acredito que nós vamos nos reconhecer. Né? É que vai ser tão rapidinho né, a nossa arrebatamento, que não dá nem para a gente encontrar o outro no caminho e falar, oi, que legal, né? Tá indo. Vai ser muito rápido, mas eu acho que quando a gente chegar no céu e a gente ver concretizado toda a palavra, porque nenhuma palavra que Deus falou já no passado, caiu por terra, ficou sem se cumprir. Muito menos vai acontecer com as coisas do final dos tempos. Todas as coisas, pode ter certeza que cada palavra que Deus disse vai se cumprir. Então, vai ser um momento de muita alegria lá no céu, vai ser um momento de felicidade para aqueles que vão estar lá, do lado de Cristo. Né? Já vivemos esse momento importante, né? Unidos em um só propósito, né? Que é para ganhar o reino do céu. Exatamente. Então, quem não se interessa por essas coisas, eu não sei se realmente crê em Cristo. Porque se você não está esperando o desfecho da história da humanidade, como que você pode ter interesse né? Se você não está nem aí com o que vai acontecer depois, exatamente no que está no capítulo 4, depois dessas coisas. Eu penso, depois que eu comecei a ler o livro de Apocalipse, eu sempre paro aqui nesse pedaço e falo, depois dessas coisas, porque depois dessas coisas que Cristo fala, sobe aqui e eu vou mostrar para você o que vai acontecer depois do período da igreja, que nós fomos retirados daqui. Aí, meus irmãos, coisa vai ficar complicada, tá? Nós temos poucos minutos, mas eu vou passar só. Tá caindo uma chuva aqui, hein, pessoal, daí de longe. Aí tá chovendo? Não, né?
Vocês estão ouvindo um barulho aí da chuva? Não? Passa aí, Daniel, aquele mapinha que passa as taças e os... Passa os cavalos, as taças, está aí bem para o final desse slide. Então, a gente vê, no capítulo 6, você vai estar anotando na sua Bíblia, coloca lá, no capítulo 6 é a abertura dos selos, né? Então, vai abrindo os selos, vai abrindo o primeiro selo, sai o anticristo. Esse período, o anticristo vai reinar. Depois, quando abre o segundo selo, sai o cavalo vermelho. É a guerra que vai se espalhar, que é o anticristo fazendo guerra, perseguindo. Consequência de muitas guerras vai trazer o quê? O cavalo preto fala do quê? Da fome. Da fome. Então, as pessoas veem hoje fome, não, nós já estamos na grande tribulação, imagina, vai ser fome no mundo inteiro. Sabe qual que é a diferença do que está acontecendo hoje, do que vai acontecer na grande tribulação? É a intensidade e a proximidade dos eventos. Hoje em dia tem fome no mundo, não tem? Mas naquele tempo vai ter fome no mundo inteiro. Hoje em dia tem guerras por aí, espalhadas. Mas não é uma guerra que abrange o planeta todo. Há também destruição da natureza, né? Todo mundo está com medo porque está acabando a floresta amazônica, a água está ficando poluída, mas a Bíblia fala que naquele tempo da grande tribulação, 1/3 das águas dos rios vão se tornar contaminadas. Depois vai ser atingida a 1/3 parte do mar, a 1/3 parte das embarcações, da comida, dos peixes, das aves. Gente, então é muita coisa ruim que vai acontecer. 1/3 parte das estrelas vão cair na Terra. Já imaginou o que isso vai ocasionar na natureza? Um maremoto, né? Um terremoto que provocou um maremoto de grandes proporções anos atrás, que a gente viu que varreu o país pequeno inteiro, né? Tailândia, Sri Lanka. Então, você vê que aconteceu e está acontecendo coisas, mas vai acontecer coisa num curto espaço de tempo e com intensidade grande. Por quê? Porque a Bíblia fala que agora nós estamos nas dores de parto. E as primeiras dores demoram para dar outra dor. Mas quando está perto da criança nascer, é uma dor em cima da outra. Né? E aí, depois disso, quando vier a grande tribulação, aí então vai acontecer diretamente, vai acontecer sem parar, né? Aí, então, esses cavaleiros são as quebras dos selos. Cada selo que quebra, vai acontecendo alguma coisa. Mas, juntamente com essas aberturas do selo, vão ser derramadas as taças e vão ser tocadas trombetas ao mesmo tempo. Aí dentro, aí encaixado, não vai quebrar o selo, depois vem tudo aqui, porque são dentro desse período aqui, tá? Aí a Bíblia fala que há um silêncio no céu por cerca de meia hora. E eu vi um cara falando, acho que não sei se ele é pastor, mas ele estava fazendo uma piadinha. Ele falou que ele descobriu que os homens vão ser arrebatados meia hora antes que as mulheres, e ele podia provar na Bíblia. Eu falei, mas que é a heresia? Já veio uma heresia, mas não era uma heresia, era uma piada, sabe por quê? Porque ele falou assim que na abertura do 6º selo vai ter silêncio no céu por 30 minutos, cerca de meia hora. Aí eu ri. Então ele falou, não vai ter mulher lá nesse momento, só vai estar os homens, porque então isso é uma brincadeirinha, sabe? É uma piadinha. Então tem esse silêncio no céu. Quando tem esse silêncio, é como se tivesse uma expectativa, dá até um arrepio. Você já imaginou quando está aquela confusão e de repente faz um silêncio?
todo mundo fica tenso, fala, vai acontecer alguma coisa. E no 6º selo, no capítulo 6, versículo 14, fala que o céu se retirou como um livro que se enrola. Você já imaginou o que é isso? A Bíblia fala lá no livro de 2 Pedro, se não me engano, fala que o céu vai se enrolar como um lençol e os elementos ardendo, queimando, se desfarão. Mas nós estamos aguardando que a nova Jerusalém, nós vamos estar sossegados. Mas eu vou falar para você, as obras, todas as obras que estão na terra, que a gente valoriza tanto, vão ser tudo destruído pelo fogo. E aqui fala que os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, no versículo 15, e os poderosos, e todos servos e livres, eles vão se esconder nas cavernas das montanhas, porque eles vão ver o céu aberto, eles vão ver a presença de Deus, e eles não vão suportar. E eles vão pedir, no versículo 16, dizia aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem pode subsistir? Então, agora chegou, Deus coloca fim, fala, olha, quem não quis mesmo Jesus, você vê que Jesus, ele tentou tudo, até ali, né? Anjo pregou o evangelho, as 2 testemunhas que vêm, que eu falei na última aula, que uns acham que é Moisés e Elias, e cada um fala uma coisa, mas nós não sabemos quem é. O que sabemos é que virão 2 testemunhas direto do céu e vão pregar o evangelho e vai ser mortos em praça pública em Jerusalém. Não vão nem enterrar os corpos deles, vão mandar presente como se fosse o Natal, falando, morreu aqueles que perturbavam a gente. Aí no 3º dia tem um terremoto, eles ressuscitam e sobem. Ó, esse povo que ficar aqui vai ver coisa. E olha, terror, filme de terror vai ser pouco. As pessoas que se achavam grandes e poderosas vão falar para os montes, cai em cima de nós, esconde que eu não consigo olhar a glória de Deus lá, o céu aberto, enrolado, igual um pergaminho, igual um lençol, e ele vê a glória de Cristo, né? E nós lá do lado dele, vestido de linho fino, porque o linho fino é a justiça dos santos, e não justiça nossa, porque nós não merecemos nada, o que a gente merece é o lago de fogo, mas pela graça de Cristo, e aquele que confiou nele, então está lá pela graça, vestido com a justiça de Cristo, né? O nosso pecado foi colocado em Cristo, e a justiça dele colocada em nós, e nós lá diante dele, e o povo aqui gritando, cai em rochedo, esconde a gente da ira que nós não estamos aguentando. E no 8º selo ali, ó, né? Teve esse intervalo, tá vendo? Período de meia hora, as mulheres fecharam a boca lá no céu, elas estavam lá assim, viu? Não ficam se achando homens, que elas estavam lá assim quietinhas. A gente sabe fazer silêncio quando é preciso, né? E aí viu o 7º selo, e quando abriu o 7º selo, vi 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. Aí, quando no 7º selo, começa o toque das 7 trombetas. E aí, o toque das trombetas, gente, a natureza vai ser atingida. Então, olha lá, o que vai acontecer? E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar com incensário de ouro, e foi dado muito incenso para pôr com as orações do santo sobre o altar diante de ouro. De ouro que está diante do trono. E a fumaça subiu com as orações do santo, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e jogou aqui na terra. Ó, e isso aqui, se fosse eu de vocês, marcava na Bíblia de vocês. Sabe por quê? Isso aqui fala do poder da oração. As nossas orações, elas estão guardadas diante de Deus. E um dia, no 6º selo, eu acho que, ou no 5º selo,
que as almas que foram decapitadas, mortas aqui, e já estão lá no céu, lá, né, depois no meio da grande tribulação, elas pedem a vingança pelo sangue delas que foi derramado. Falou, descansa mais aí um pouquinho de tempo, e logo vem. Então, aqui mostra que Deus pega o incensário, manda o anjo pegar o incensário, as orações dos santos. Quem são os santos? Os santos são todos aqueles que foram santificados pelo sangue de Cristo. Somos nós. Se pensou Deus chamar a gente de santo? São aqueles que foram separados para Cristo. E ele pega a oração, leva diante de Deus e devolve, o anjo joga a oração, o incensário com as orações, e depois que cai o incensário na terra, houve vozes e trovões, relâmpagos e terremotos. Por quê? Porque a oração dos santos abala a terra. Se você não ora, começa a orar. Porque eu creio que a oração, quando a gente ora, a terra abala. Fala no sentido positivo, entendeu? Mas aqui já é o julgamento. Então, aqui, como é o julgamento, aí vai ser queimada as árvores, vai cair um monte ardendo sobre o mar, a terça parte do mar vai ser destruída. Isso aqui eu estou lendo tudo no capítulo 8, depois vocês vão ler em casa, viu? E vai cair uma tocha, vai cair, vai contaminar, eu acho que é uma coisa radioativa, que vai contaminar. Aqui, ó, ali está o versículo ali, Daniel passou. O segundo anjo. Tá. A terça parte das criaturas vai perder as terça parte dos navios. Se tiver 3 navios lá, naquele pedacinho, um vai naufragar. Uma terça parte das criaturas que vivem no mar vão morrer. Aí, nos rios, quando ele toca a trombeta, a terça parte das águas vão ser contaminadas, né? E o 11, a estrela que chama Absinto cai na água e os homens morrem por causa das águas amargas. Eu acho que significa águas contaminadas, né? Com coisa radioativa, alguma coisa assim. E o quarto anjo toca a trombeta, o sol vai ser ferido a terça parte, a lua, as estrelas, né? E vai escurecer a terra. A Bíblia fala que vai haver uma treva tão grande que os homens vão querer morder ali. A gente, quando acaba a energia, fica esquisito dentro de casa, não fica? Mas que vai ser uma treva pior, porque vai ser densas trevas, ao ponto das pessoas ficar assim, desesperadas, tá? E aí, e um anjo ainda voou e falou, ai, ai dos que habitam sobre a terra. Já pensou? Quem estava ali? Que vai piorar. Aí ele tocou mais uma trombeta e abriu o poço do abismo. A Bíblia fala que lá no fundo, né, tem um poço do abismo, e saiu de lá do poço do abismo uma fumaça e uma grande fornalha, e escureceu o sol e o ar, e da fumaça vinham gafanhotos sobre a terra. E foi-lhe dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva, nem a verdura alguma, mas somente, nem às árvores alguma, mas somente aos homens que não têm nas testas o selo de Deus. Do mesmo jeito que Satanás vai fazer o selo dele na mão, na testa, Deus vai selar os homens que não vão se render à besta, né? Então, esses homens são guardados, separados por Deus. E aí, foi permitido que matassem, e por 5 meses atormentassem e matassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, e desejarão morrer, mas a morte fugirão deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante a cavalos
aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia um coroa semelhante ouro, e os seus rostos como de homens. Não é estranha essa figura aqui? Agora, como que foi a guerra em Israel, que está sendo essas guerras aí modernas? Drones. Pensei nisso esses dias. Pensei assim, gente, ó, eu pensei assim, ó, gafanhoto parecido com cavalo e com coroa, né? Então, gente, hoje em dia, João, como João ia escrever essas coisas? Fala para mim. Lá naquela época tinha drone, tinha avião. Ele fala que Israel vai ser sustentado no deserto por uma grande águia prateada. Isso aí é só uma. Eu acredito que são países que levam, de alguma forma, avião. Não tinha. Então, João escreveu a visão do jeito que ele falou com o gafanhoto, parecia gafanhoto, com as pernas assim. Então, tudo que ele descreveu, da maneira que ele achou que era, está aqui, e nós chegando ao final dos tempos, a gente vê acontecendo, né? A gente vê a ciência se multiplicando de um jeito, né? A gente pensava, vão tatuar um 666 na testa, né? Na mão, né? E a gente vê que acho que não vai ser nada disso. Então, tem muitas coisas que já mudaram, a ciência se multiplicou, as armas de guerra não são as mesmas. O que João viu, ele escreveu lá, e agora a gente vê a semelhança do que tem hoje. Né? E aí, eu peço para quem está assistindo do outro lado lá, que não fez essa aula, e o Daniel pode deixar a aula dessa matéria também, para quem quiser ver ela inteira, que vai falar das faces aqui também. São só flagelos a mais que vai acontecer, tá? Então, vocês leia o capítulo que a gente começou hoje, né? Do 4, o 4 fala das aberturas do selo. Do 8 em diante, vai começar a aparecer as trombetas que vão tocar. Depois, em diante, as taças, tá? Eu quero que vocês tirem um tempinho e leia. Até os que estão aqui, que já viu, lê para vocês lembrar disso, para quando vocês for falar para alguém, vocês falar de acordo com o que está na Bíblia, tá bom? Então, nós vamos parar por aqui, porque eu já passei. Começamos um pouco antes, depois. Comecei mais tarde, mas o combinado com o pessoal de fora é não passar das 9 horas. Né? Senão, eles saem todos. O Fábio, pode falar, nós queremos te ouvir. Fábio, vamos falar, lá de Portugal. Boa noite mais uma vez, irmã. Irmã, na verdade é uma pergunta que eu tenho a fazer sobre a aula de hoje. A pergunta é a seguinte: dentro do estudo de teologia bíblica e na área da exegese, nós sabemos que existe os chamados dispensações. E geralmente há uma defesa de 7 dispensações: a dispensação da inocência, da consciência, do governo humano, a dispensação da promessa, depois a dispensação da lei, depois a dispensação da graça, a qual nós estamos, e o reino milenar. A irmã estava explicando aí a respeito de que durante a grande tribulação haverá conversões. Como é que podemos chamar esse período? Uma vez que, por exemplo, vou dar um exemplo. Durante a dispensação da lei, nós sabemos que a pessoa era salva mediante a obediência e a observação da lei. Agora, nós somos salvos pela graça, ou seja, pela obra de Cristo, pela graça de Deus. E essa salvação durante a tribulação, como é que nós podemos chamar? Como é que vai ser?
Você quer saber durante o milênio ou durante a grande tribulação? A grande tribulação. Ah, tá. Então, durante a grande tribulação, ainda há salvação pela graça de Cristo, né? E no milênio também, porque a Bíblia fala que a dispensação do reino, que é a dispensação do milênio, que é a última dispensação, alguns estudiosos falam que essa parte, aquela parte que fala, e o evangelho do reino será pregado para todas as nações e depois virá o fim. Porque o fim de todas as coisas será depois do milênio. Satanás vai ser jogado no lago de fogo, a besta, o falso profeta, tudo isso aqui, toda a terra vai ser queimada, destruída, e a nova Jerusalém desce aqui, né? Então, voltando à tua pergunta, eu acredito, não, o evangelho que vai salvar pessoas, o evangelho, na verdade, o evangelho que salva almas é o evangelho da graça. Jesus falou que se viesse alguma pessoa e apresentasse outro evangelho, que não fosse esse, era para considerar anátema, amaldiçoado, maldito. Então, o único evangelho que salva é o evangelho da graça de Cristo. Então, Deus, você vê que a misericórdia de Deus ainda vai atuar ali, nas pessoas que já ouviram. Por que a gente sabe disso? Porque tem um momento ali no livro de Apocalipse que tem uma multidão chegando no céu de todas as tribos e línguas e nações, e aí vem a pergunta, de onde são esses? Ele fala, esses são vindo da grande tribulação e tiveram suas vestes lavadas e purificadas pelo sangue de Cristo. Ou seja, então quer dizer que a dispensação da graça não finaliza no arrebatamento, é isso? Eu acredito que não. A parte em que a igreja vai estar aqui, né, que os dispenseiros da graça que foi dado para nós, né, era para dar para Israel. Israel recusou, veio para nós. Nós somos os dispenseiros da graça. Mas eu acredito que quando tiver o arrebatamento, pessoas que já ouviram esse evangelho da graça, por esses dispenseiros da graça, eles vão aceitar Jesus, e eles vão falar de Jesus, e a Bíblia fala que os judeus também vão se converter, muitos judeus vão se converter na grande tribulação, fala que 144 mil, eles falam de cada tribo, que os testemunhos de Jeová falam que são eles, mas eles já passaram até desse número, inclusive, então, mas a Bíblia fala que não, que são judeus, e fala de cada tribo, quantos que vão ser de cada tribo, que vão ser salvos, e eles vão reconhecer que aquele Messias que eles desprezaram era o verdadeiro, vai haver conversão de judeu, vai haver muita conversão ainda de pessoas na grande tribulação, mas vai ser a custo de muita perseguição. E também no reino milenar de Cristo vai haver conversão, porque ainda nascerão pessoas. Mas também no final do milênio vai haver revolta, porque é para mostrar que não é assim, tudo perfeito que faz o homem ser bom. O homem que ficar aqui, os que ficarem aqui, eles vão ser pessoas naturais, ainda não convertidas. E os que não se converter durante esse reino de Cristo, eles, no final, eles ainda vão aderir uma guerra contra Cristo, que vai ser a última batalha, que é a de Gog e Magog, aonde Cristo desce, Deus manda fogo do céu, e aí é a destruição final mesmo, Satanás não vai ter mais poder sobre nós, graças a Deus. Eu respondi você, irmão. Tem mais alguma dúvida? Irmão Fábio? Não, tá tranquilo, irmão. Obrigado. Você entendeu? Mais ou menos? Entendi. O irmão Gesiel quer falar alguma coisa?
Amém, irmã Sônia. Olha, aula maravilhosa, viu? Assim, escatologia eu nunca tinha estudado muito, só a teologia em si, outras modalidades. Mas estou gostando muito, porque é um tema assim que me atrai muito, né? Assim, essa questão de fim dos tempos, profecias, né? A volta de Cristo, esse período da grande tribulação, que para mim assim foi algo assim que eu aprendi algo novo hoje, essa questão de que, né? Os irmãos, eu já tinha um bom entendimento sobre isso aí, que no caso a igreja, os irmãos que ficam continuam pregando o evangelho, né? Agora sim, vai ser um curso muito, como é que pode falar? Se hoje já é difícil pregar o evangelho em alguns países, imagina esse período aí, não é É, verdade? Vai ser literalmente com a vida, morrendo, né? O risco vai ser bem maior nesse período do que agora. É isso aí, minha irmã. Uma benção, viu? A aula muito bom mesmo. as meninas estão tudo certo aí? Nenhuma dúvida? Não, tá ótimo, explicação muito boa. E eu ainda fico com aquele versículo de 1 Coríntios 4:6, né? Que diz que para não irmos além do que está escrito nas Escrituras, senão a gente é melhor ir por vez e se fazer entender, porque senão pira. É, é isso aí, Lide. Muito bom. Catiele, tudo certo com você? Ora, tudo certo, tudo certo. Estou amando estar aqui, vou anotando algumas dúvidas. Alguma fala sua que me tira dúvidas, eu também vou anotando. A pergunta do irmão aí, eu também anotei aqui a pergunta dele, o que a senhora respondeu. Depois eu vou dando uma revisada, tá tudo certo. Muito obrigada, professora Sônia. Ok. Então tá, gente, aí eu quero só deixar um recado para quem vai ver essa aula. Alguns irmãos trabalham e assistem na hora, e vão assistir depois. Eu queria pedir um esforço de vocês para estar presente na aula, né? Porque a aula, vocês assistindo aqui, ao vivo, vocês podem tirar dúvida, e essas dúvidas ajudam nossos irmãos que estão aqui na sala de aula e ajuda outros que estão assistindo. Então, não percam não, tá? Depois vai demorar para vir escatologia de novo. Às vezes Jesus vai até voltar e não vai ter mais escatologia, hein? Vocês aproveitem, tá bom? Mas, ó, um beijo para vocês que estão aí. Pastor Gildo, pode... É por eles ali, Daniel? É por eles ali? Põe eles lá, aí nossos irmãos vê. Vamos ouvir o pastor Gildo? Boa noite a todos. Né? É bom a gente trazer as respostas, as perguntas, de acordo com a, as nossas incertezas com relação aos acontecimentos vindouros. E aí, no nosso meio, a gente pode chegar a um denominador comum e se apegar às verdades bíblicas, né? Quando eu estudei no seminário há muito tempo atrás, eu pensava que depois que Cristo viesse buscar a igreja, aí não haveria mais salvação. E de acordo com os nossos estudos, até no período milenar, ainda pessoas irão se revoltar contra Cristo, né? Quando Satanás for solto, um grupo ainda vai se agrupar a ele, né? Então, é a graça de Deus, ela se estende até até no período milenar, né? E isso nós estamos de um Deus que é bondoso e que não se alegra com a morte do perdido pecador, né? Esse é o Deus que nós servimos, né? Ele dá as últimas oportunidades para cada um. Isso é maravilhoso. Sabe? Maravilhoso, né? Todos, né? Então, é o homem sendo o homem mesmo, né? Pecador, e Cristo salvando, é a graça de Cristo sendo graciosa.
Maravilha, né? Ó, gente, foi muito bom estar aqui. Obrigado, pastor Gil, pela participação. Obrigado a todos os irmãos. Vão animando uns aos outros aí no grupo, vão conversando, convidando, para que todos os irmãos estejam presentes na nossa sala virtual e na nossa sala aqui, tá bem? Então, vamos terminar com a palavra de oração, né? Querido Deus, querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, que nos orienta, Pai, e que mostra como o Senhor é um Deus gracioso, bondoso, misericordioso, mas também o Senhor é um Deus justo, e um dia, Pai, aqueles que rejeitam o Senhor vai experimentar o juízo também, Pai, e nós não queremos, nem o Senhor quer, que nenhum se perca, mas o Senhor quer que todos se arrependam e cheguem no conhecimento da verdade. Mas para isso, nós precisamos, Pai, ser bom dispenseiro, Pai, da sua graça. O Senhor usa a nossa vida, usa cada irmão que estão distante aqui assistindo essa aula, para que eles possam, Pai, levar o evangelho, levar essa palavra que eles estão aprendendo aqui a todas as pessoas que eles têm contato, para que o reino do Senhor possa estar crescendo, pessoas possam estar se preparando para esse grande dia, Senhor. Muito obrigado pelos irmãos que estão aqui presentes, e que o Senhor nos abençoe, Pai, essa semana, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe o pessoal, fiquem com Deus. Até semana que vem.